Mas, infelizmente, em pouco tempo, Suzy esqueceu a sua promessa. Ela esqueceu o que havia prometido para a missionária. Suzy pegou o seu cofrinho, chacoalhou e pegou todas as moedas. Em seguida, ela saiu de casa e foi andando bem devagar em direção a uma loja. Suzy queria comprar alguma coisa. De repente, ela ouviu uma voz. Era como se fosse uma voz bem baixinho. E aquela voz dizia: "Você vai usar o dinheiro de Deus? Mas você prometeu usar o dinheiro do cofre para dar para a missionária." E Suzy ficou pensando: amanhã eu quero ir para a classe da escola dominical com uma bolsinha nova. Suzy precisava lembrar que Deus sabe de todas as coisas, que Ele conhece as nossas intenções, Ele sabe dos nossos pensamentos e vê tudo o que nós fazemos, mesmo quando estamos sozinhos e fazemos coisas erradas porque não tem ninguém por perto. Até mesmo essas coisas erradas Deus vê. E sabe, essas coisas que nós fazemos, essas coisas que fazemos escondido dos outros, é pecado. Pecado é tudo que você pensa, que você vê, ouve, fala, sente e faz que desagrada a Deus. Tudo que você pensa mal dos outros é pecado. Mas, infelizmente, em pouco tempo, Suzy esqueceu a sua promessa. Mas, infelizmente, em pouco tempo, Suzy esqueceu a sua promessa. Mas, infelizmente, em pouco tempo, Suzy esqueceu a sua promessa. Mas, infelizmente, em pouco tempo, Suzy esqueceu a sua promessa. Ela esqueceu o que havia prometido para a missionária. Ela esqueceu o que havia prometido para a missionária. Ela esqueceu o que havia prometido para a missionária. Ela esqueceu o que havia prometido para a missionária. Suzy pegou o seu cofrinho, chacoalhou e pegou todas as moedas. Suzy pegou o seu cofrinho, chacoalhou e pegou todas as moedas. Suzy pegou o seu cofrinho, chacoalhou e pegou todas as moedas. Suzy pegou o seu cofrinho, chacoalhou e pegou todas as moedas. Em seguida, ela saiu de casa e foi andando bem devagar em direção a uma loja. Em seguida, ela saiu de casa e foi andando bem devagar em direção a uma loja. Em seguida, ela saiu de casa e foi andando bem devagar em direção a uma loja. Em seguida, ela saiu de casa e foi andando bem devagar em direção a uma loja. Suzy queria comprar alguma coisa. 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 De repente, ela ouviu uma voz. 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 Era como se fosse uma voz bem baixinho. E aquela voz dizia: Era como se fosse uma voz bem baixinho. E aquela voz dizia: Era como se fosse uma voz bem baixinho. E aquela voz dizia:
Era como se fosse uma voz bem baixinho. E aquela voz dizia: você vai usar o dinheiro de Deus? 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 Mas você prometeu usar o dinheiro do cofre para dar para a missionária. Mas você prometeu usar o dinheiro do cofre para dar para a missionária. Mas você prometeu usar o dinheiro do cofre para dar para a missionária. Mas você prometeu usar o dinheiro do cofre para dar para a missionária. E Suzy ficou pensando: amanhã eu quero ir para a classe da escola dominical. E Suzy ficou pensando: amanhã eu quero ir para a classe da escola dominical. E Suzy ficou pensando: amanhã eu quero ir para a classe da escola dominical. E Suzy ficou pensando: amanhã eu quero ir para a classe da escola dominical com uma bolsinha nova. Suzy precisava lembrar. Com uma bolsinha nova. Suzy precisava lembrar. Com uma bolsinha nova. Suzy precisava lembrar. Com uma bolsinha nova. Suzy precisava lembrar que Deus sabe de todas as coisas. 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 Que Ele conhece as nossas intenções. 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 Ele sabe dos nossos pensamentos. 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 E vê tudo que nós fazemos. 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 Mesmo quando estamos sozinhos e fazemos coisas erradas. 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 Porque não tem ninguém por perto. 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 Até mesmo essas coisas erradas, Deus vê. 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 E sabe essas coisas que nós fazemos? 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 Essas coisas que fazemos escondido dos outros. 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 É pecado. Pecado é tudo, tudo que você pensa, que você vê. É pecado. Pecado é tudo, tudo que você pensa, que você vê. É pecado. Pecado é tudo, tudo que você pensa, que você vê. É pecado. Pecado é tudo, tudo que você pensa, que você vê.
ouve, fala, sente e faz que desagrada a Deus. Ouve, fala, sente e faz que desagrada a Deus. Ouve, fala, sente e faz que desagrada a Deus. Ouve, fala, sente e faz que desagrada a Deus. Tudo que você pensa mal dos outros é pecado. Tudo que você pensa mal dos outros é pecado. Tudo que você pensa mal dos outros é pecado. Tudo que você pensa mal dos outros é pecado. Mas, infelizmente, em pouco tempo, Suzy esqueceu a sua promessa. Ela esqueceu o que havia prometido para a missionária. Suzy pegou o seu cofrinho, chacoalhou e pegou todas as moedas. Em seguida, ela saiu de casa e foi andando bem devagar em direção a uma loja. Suzy queria comprar alguma coisa. De repente, ela ouviu uma voz. Era como se fosse uma voz bem baixinho. E aquela voz dizia: "Você vai usar o dinheiro de Deus? Mas você prometeu usar o dinheiro do cofre para dar para a missionária." E Suzy ficou pensando: amanhã eu quero ir para a classe da escola dominical com uma bolsinha nova. Suzy precisava lembrar que Deus sabe de todas as coisas, que Ele conhece as nossas intenções, Ele sabe dos nossos pensamentos e vê tudo o que nós fazemos, mesmo quando estamos sozinhos e fazemos coisas erradas porque não tem ninguém por perto. Até mesmo essas coisas erradas Deus vê. E sabe, essas coisas que nós fazemos, essas coisas que fazemos escondido dos outros, é pecado. Pecado é tudo que você pensa, que você vê, ouve, fala, sente e faz que desagrada a Deus. Tudo que você pensa mal dos outros é pecado.